Boa noite, mais um programa Sem Filtro. Renato Dutão e professor Fernando Fox. Sensacional nossa banda, como sempre, ímpar. Vocês estão cada dia melhor, sensacional mesmo, show. Essa música, inclusive, é icônica. É um clássico, Rock and roll, Led Zeppelin. Eu tinha pedido com muito carinho para a banda Sem Filtro tocar essa música de abertura. E por alguns motivos, deixa pra lá. Mas é um motivo sem filtro, pode ter certeza disso. Quem sabe, sabe o que tá rolando. Eu não tenho dúvidas. Meu irmão, como é que as coisas aí, chegado? Graças a Deus, bem. Ótima semana. Primeiro dia aí, domingão. Sem filtro. Vamos tumultuar o ambiente aí? Vamos, cara. Sempre, vamos, com certeza. Inclusive, vou começar tumultuando pra valer. Você não tem coragem. Pra valer. Eu vou levantar a bola pra você cortar pra a nossa convidada entrar depois com... No auge. No auge. Perfeito. Cara, manda. Essa semana aqui eu vi um vídeo no YouTube. Prossiga. De alguém conhecido, alguém famoso do meio das artes marciais. E assim, é um cara que eu tenho um conceito pelo cara, o cara manda bem. Só que é o seguinte, o cara fez um vídeo se justificando por um erro que ele cometeu num vídeo anterior. Ok, o cara se predispõe a fazer um vídeo sobre um tema. Ok. E o cara faz uma pesquisa na Wikipédia. Praticamente isso. E aí, é lógico, deu margem para um monte de gente chegar falando um monte de besteira. Velho, em primeiro lugar, quando a gente assumiu o risco de sentar aqui e fazer o programa Sem Filtro, a gente sabia que teria críticas. Não sabia disso. Óbvio. E já existem e vão ter. Óbvio. Só que é o seguinte, a partir do momento em que a gente se dispõe a vir à mídia, em primeiro lugar, a gente aceita a crítica. Toda a crítica vai ser bem-vinda, nós vamos absorver, ver o que é bom, o que não é, e vamos trabalhar. Concorda comigo? Exato, é assim que funciona, né? A evolução é isso, cara. E outra coisa. É certo. Exato. Você pesquisa onde? No Wikipedia? Jamais. Pra quem não sabe, pessoal, inclusive o Fox virou definitivamente o nosso consultor jurídico do Sem Filtro. Óbvio que eu não tenho formação, porém busco os meios legais aí, diversas consultas, né, meu? E buscando, lógico, o pessoal que
Que é a par, né? A par do direito aí, né? Que ele estudou para isso, né? Perfeitamente. E aí, com isso, o que acontece? A gente pode errar? Claro, isso é normal. Se errar, todo mundo chega aqui e fala, pô, tá errando, pessoal. Então vamos lá. Vamos corrigir aqui, vamos comentar sobre o erro que a gente falou no programa passado e vida segue. Agora, ficar 5 minutos, um vídeo de 10, ficar 5 minutos... É pra mais, né? Justificando o erro que teve. É melhor não ter feito. Então. Melhor não ter feito. Eu penso assim. Qual a sua opinião? A minha opinião, cara, é exatamente isso, cara. Se a gente tá disposto a vir aqui... Primeiro, não é um telejornal. Perfeito. Começa daí, né? Segundo, cara, se alguém achar que estamos falando algo errado, por gentileza me oriente. Claro. Me oriente, cara. E assim, me orientou, beleza. Próximo programa, pessoal, passei uma informação errônea aí. Essa é a informação correta e pau no gato, liberdade de manobra, mano. E na rajada, não é isso? Coloca na rajada e fogo à vontade. Não é à toa que hoje a gente trouxe uma grande especialista, né? Isso. Pra gente não ficar no achismo, não ficar no, eu penso que, eu acho que. Que o Zequinha falou pra mim. Isso. Né? Quem que é? Antes de apresentar os nossos agradecimentos aqui, claro. Em primeiro lugar, agradecer o Kimonos Mamute, nosso grande parceiro, que vem aí fortalecendo a gente com brindes. Não vai ter kimono hoje. Por quê? Se não bater 150 na audiência constante, não tem kimono. Esquece. Tá certo. Esquece. Hoje nós vamos ter sorteios, porém vai ser diferente do normal, tá, pessoal? Presta atenção. Então, agradecer os kimonos Mamute. Isso. Agradecer o BBC Container. Que diga-se de passagem, que lanche, hein? Que lanche, né? Que lanche. Que hambúrguer. E Tevira Esportes, esse estúdio maravilhoso que tem proporcionado a realização do programa Sem Filtro. Perfeito. Não vamos agradecer a banda que a gente agradeceu hoje. A gente enche muito a bola deles. Os caras estão se achando demais. Os caras estão se achando os caras. Olha lá o Marquinhos rindo, olha lá. Só tem dente. Não, entendeu? Mas vamos agradecer a equipe de produção, que é toda uma equipe fantástica que fica de diga de passagem, muito mais bonito também, né? Muito mais. Pessoas belas, né, meu? Pra quem não sabe, nossa equipe é exclusivamente feminina, tá? Até o Marcelo. Inclusive. Pessoal, prestem atenção no seguinte. Não adianta mandar no WhatsApp a frase do domingo passado. Não adianta. Teremos novidades. Prestem atenção. Quem não assistiu o programa inteiro não vai participar do sorteio. Boa. Isso é o mínimo, né, meu? Nós vamos soltar a frase em 3 etapas, certo? Perfeito. Vai ter um pedacinho já agora? Vamos! Então manda, qual que é? Presta atenção, anota aí. Kimonos Mamute. Boa. Anotou? Como é que é? Kimonos Mamute. Kimonos Mamute. Quase impossível de esquecer também, né, meu? Não pode. Sensacional. Vamos apresentar ela então? Vamos lá. Quem que nós vamos trazer hoje aqui, Tutão? Gente, a gente trouxe aqui hoje uma grande especialista. Eu tive o prazer de fazer um curso com ela. Ela é uma expert no assunto. Ela traz letramento científico. Essa palavra perfeita que eu adoro, que ela usa. Professora Amanda Costa. Muito bom. Olá. E aí, Amanda? Tudo bem? Como estás? Tudo bem, sim, tudo ótimo. Que bom, Amanda, que bom. Um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Sabe que é uma honra para nós, Amanda, te ter aqui, sabendo que é um público quase que específico aí da área do esporte, né, meu? E é totalmente o assunto que você vai palestrar um pouco, ministrar para nós hoje aqui é sensacional, tem tudo a ver. E eu vou começar logo, professora, com uma pergunta aqui que fica à simples, vontade. que depois o Tutão também já vai fazer os agradecimentos dele aí. Ô, professora, fala para nós, qual que é a sua formação e como que começou o seu interesse mais aprofundado assim nesse tema de esteroides e anabolizantes? Bom, então, na verdade, minha primeira graduação é Química.
Eu sou formada pela UERJ, sou educadora física pela UFRJ, faço atualmente doutorado em ensino de ciências, sou mestre em ensino de ciências e fui, né? Hoje eu sou ex-atleta. Eu fui atleta de fisiculturismo por muitos anos, da categoria bodybuilder. Eu cheguei a pesar ali em torno de 94 quilos, 10% de gordura num off. Então, para uma mulher, é um peso muito significativo. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Show de bola. Então, tá ótimo. Perfeito. E aí, o que acontece? Eu também sou professora do ensino médio, eu também atuo no ensino médio, atuo na UFRJ. Quando eu fui fazer educação física, eu percebi uma lacuna de saber, na verdade, eu já me interessava pelo tema esteroide anabolizante, eu falo sobre esse tema, eu estudo esse tema desde a minha primeira graduação na UERJ. Quando eu fui fazer educação física, foi com interesse de aprender mais, não aprendi sobre o tema, já era culturista, eu aprendi muito no empirismo, muito fora, né, da universidade. Dentro da sala de aula do ensino médio, eu consegui perceber o interesse que os jovens tinham por esse tema. E aí a gente tem duas opções, não fala ou fala. Só que o que acontece? Eu ali, uma mulher, 94 quilos, 10% de gordura, professora, eu percebia que as dúvidas desses jovens na sala de aula eram as mesmas do pessoal da graduação, que fazia graduação comigo. Variava muito pouco, ou seja, você podia ser um jovem ou um futuro educador físico, que o teu nível de informação era o mesmo. Enquanto atleta, eu procurava, né, profissionais para me orientarem sobre essas substâncias e eu não encontrava. Era realmente muito difícil. Foi daí que surgiu a necessidade de falar sobre esse tema, de fazer aquela colchinha de retalhos, fazendo os links, né, tanto da questão química quanto da aplicação na área do esporte, na própria sociedade como um todo dessas substâncias. Certo. Eu sou suspeito a falar, mano, porque eu sou teu fã. Eu vou tietar agora, né? Eu sou teu fã. Eu venho acompanhando você por redes sociais e tudo mais. Fiz esse curso, achei, fantástico. E o que eu achei muito bacana é o seguinte: você disse tudo. A gente vê muito esse tema nas academias, a gente lida com isso, né? Eu e ele com nossos alunos de Gil. Depois vamos falar sobre o jiu-jitsu especificamente. E você trouxe uma luz diferente, né? É isso que é importante. Só que antes de continuar, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Fox, porque você está trazendo pra gente letramento científico. Trazendo luz, né, para esse conhecimento aqui. Porém, Fox, na parte jurídica, eu quero comprar anabolizante. Não quero seguir o que a Amanda fala, não quero seguir nada. Vou comprar. Então, Tutão, O que acontece? Como que funciona a parte de anabolizante legalmente falando? Tá? O presente crime é uma ação múltipla, admitindo a fungibilidade entre seus núcleos, consumando-se apenas para o depósito do produto, no intuito de venda. Logo assim que a comercialização da substância ilícita configure o delito previsto no artigo 273, parágrafo 1º B do Código Penal. Da cana? Vamos lá. Artigo 273, parágrafo 1º B do Código Penal. Define como crime hediondo, nos termos da Lei 8.072 de 90, com redação dada pela Lei 9.695 de 98. Artigo 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas ocorrem quem importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou de qualquer forma distribuir ou entregar a consumo do produto. Pena, reclusão de 10 a 15 anos e multa. Ai! Ainda bem que eu nunca fiz uso de nada, nunca me envolvi com isso. Você já? Quase perpétuo, mesmo. Brincadeiras à parte, né? Vamos lá.
Professora Amanda, me fala uma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta e eu sei que vai doer pra você, porque você condena. Como eu sou teu aluno, eu sei que você condena isso. Mas a pergunta é o seguinte: como que eu me refiro a anabolizantes? Bomba? Veneno? Não, isso dói. Um plus? Então, ó. Diga, professora. Então, isso realmente dói. Gente, quando a gente fala do tema, né, esteroide anabolizante, depois vocês podem ficar à vontade para direcionar o assunto para onde vocês quiserem. Eu me sinto muito confortável em falar sobre isso, mas de modo algum ele pode ser considerado uma brincadeira ou um assunto raso ou superficial. A gente tem uma realidade de muitos usuários, né, a gente consegue desdobrar esse assunto. E eu não estou aqui para dizer que o esteroide anabolizante é um vilão, não é isso, mas é um assunto sério. Então, realmente me incomoda termos, né, como você bem colocou, é bomba, é veneno, e a gente escuta isso nos congressos acadêmicos. Eu palestro em muitos congressos e eu escuto isso de colegas muitas vezes médicos, inclusive. Tá usando, quando critica, né, tá usando um veneno e vai morrer, não vai morrer, eu não morri, sabe? Eu acho que isso tem que ser deixado muito claro. Não morri, tenho uma saúde perfeita, todos os meus amigos atletas, então não é veneno, eu sou uma mulher modéstia à parte inteligente, jamais usaria um veneno, mas também não gosto quando a gente põe raso, usando os veneninhos, como se fosse uma brincadeira. Não é uma brincadeira, são medicamentos, é o que diz a ciência, toda a literatura científica trata esteroides anabolizantes sintéticos, derivados de testosterona, como medicamentos. E como medicamentos, eles foram produzidos com finalidade clínica, finalidade de tratar doenças. O uso clínico foi um primeiro uso, o uso de tratamento medicamentoso. Então, quando a gente tira a importância dessa substância, né, tira o termo medicamento, eu tiro o olhar da automedicação. Então, o indivíduo que ele quer usar anabolizante precisa, sim, de um médico, porque ele vai se medicar. Isso é sério, isso é de responsabilidade. O indivíduo que não tem um médico assistindo, ele está se automedicando e incorre em todos os riscos da automedicação. Então, a literatura científica me apresenta essas substâncias químicas como medicamento. Então, a gente precisa dar um nome adequado para que a seriedade seja trazida sobre o assunto. Perfeito, professora. Perfeito. Sai daquela vala comum, né? Total. De bomba. Sempre. Exato. Veneno. Essa brincadeirinha, Entendeu? Quer dizer, já traz uma outra postura. Uma outra visão, né? Uma outra visão, exatamente. Visão. Perfeito. Ô, professora, e me fala uma coisa assim. Qual que é o perfil das pessoas que mais fazem uso do esteroide anabolizante? Olha, muito interessante a tua pergunta, tá? Esse perfil, a literatura científica mostra que vem mudando. A gente já tem uma grande literatura, né? Que mostra que cada vez mais a faixa etária é menor, ou seja, a gente tem artigos que sinalizam um primeiro uso em torno dos 14 anos. Tanto que a gente já tem muitos autores que falam sobre esteroide anabolizante na escola. Não dentro da escola, mas significa que o primeiro contato muitas vezes acontece ainda em idade escolar. A minha dissertação de mestrado, né, ela foi feita ali com um N amostral da UFRJ, e a grande maioria dos participantes, ou seja, alunos do primeiro período, já tinham tido contato com essas substâncias antes de entrar na graduação, ou seja, na idade escolar, ainda ali no ensino médio. Isso é um ponto. Quando a gente fala de doping, tá, a gente lança o olhar para o esporte, atletas profissionais. Mas a parte de doping, ela é muito pequena quando a gente olha para a grande massa que utiliza anabolizante. O perfil a grande maioria homem, tá? Mas hoje a gente tem muito mais participação também do público feminino. Os artigos sinalizam uma idade entre 14 e 50 anos como sendo um pico, né, do interesse por essas substâncias, e a grande maioria são indivíduos recreacionalmente treinados, não são atletas, não tem uma prática esportiva, nem amadora, nem profissional. A grande maioria utiliza essas substâncias com o objetivo de melhora estética. Você vê como foge um pouco do que a gente pensava, né? Eu já achava que era ali entre os 20, 25 anos, né? Quando ela falou dos 14... Já foi. Um pouco. Na puberdade, digamos assim.
Então, na verdade, Exatamente. eu tenho outra pergunta mais à frente, eu não vou entrar nela agora, mas eu tive um atleta que estava caminhando profissional e eu tinha esse receio. Porque ele estava com 16 anos e ele estava sentindo esse peso de lutar com atletas caminhando profissional também. E era nítido. Depois a gente fala sobre isso, né? Tem uma pergunta na frente, eu falo sobre isso. Mas era nítido Tá ótimo. que a gente tinha outros atletas com ele disputando que estavam, né, fazendo Dominado mesmo. fazendo uso de esteroides anabolizantes. E ele estava sentindo isso. E eu achava que ele era muito novo, né? E você vê como ela trouxe essa questão aí dos 14 anos. Sim, sim. Deixa eu só, antes de continuar aqui outras perguntas, deixa eu só lembrar, Fica à pessoal, vontade. é o seguinte, hoje a gente está com bastante pergunta já, tá? Tá apertado, estamos correndo com o tempo aqui. A Amanda tem muita informação para passar, mas quem quiser participar, mandar pergunta. Lembrando, né? O WhatsApp do programa Sem Filtro, 11 95126 0698, tá? 11 95126 0698. Perfeito. WhatsApp do programa. Mandem perguntas. Nós vamos tentar, na medida do possível, responder todas que forem encaminhadas. Tudo bem? Perfeito. Mais alguma? Opa, tem um monte Diversas. aqui, né? Professora Amanda, o uso Diga. de esteroides anabolizantes podem ocasionar dependência química ou psíquica? Muito boa sua pergunta, né? Olha só, a gente não tem um respaldo na literatura que sinalize para dependência química, tá? Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, usou esteroide anabolizante, ficou viciado e precisa sempre usar. Não, não existe essa relação, não existe uma abstinência quando o indivíduo decide parar de usar. O que existe é, quando se usa esteroide anabolizante, principalmente em altas doses, né, buscando uma melhora estética, você tem todo o benefício, inclusive neurofisiológico, porque a gente sabe que nós temos muitos receptores androgênicos também no sistema límbico. Então, quando a gente está em alta de testosterona, a gente tem uma disposição diferenciada, aquele ânimo que todo mundo que usa conhece muito bem, e quanto maior a dose, maior todos esses benefícios. Quando você retira essa testosterona, né, esse uso exógeno, os teus níveis, eles caem e normalmente caem abaixo do normal, porque a gente tem uma supressão de eixo dependendo da quantidade e do tempo de uso. O que acontece? O indivíduo ele começa a sentir imediatamente todos os malefícios decorrentes da baixa hormonal, cansaço, fadiga, indisposição, desânimo, sintomas muitas vezes confundidos com quadro depressivo, não é isso, mas esse desânimo vem dessa ruptura muito imediata. E aí, muita gente se descreve, né? Precisando voltar ao uso para ter de novo esses benefícios. Mas isso não é uma dependência, isso é natural e esperado da baixa de testosterona, dessa condição tão diferenciada. Agora, uma observação, mas o que pode acontecer também, que também não é dependência química, é, por exemplo, um anabolizante como a própria trembolona, né? Eu não gosto muito de falar nomes, não tenho nada contra isso, mas as pessoas se inspiram, não tem nada melhor nem pior, depende muito do uso. Mas a trembolona, que é tão potente, ela tem uma ação muito direta nesses receptores androgênicos no sistema límbico. Então, sim, dependendo dessa potência, um indivíduo com quadro ansioso, com quadro de depressão, uma probabilidade, uma predisposição a esses quadros, pode ter esse uso hormonal como gatilho, tá? O que também não gera dependência química. Mas o que acontece quando o indivíduo retira o uso? Aí sim ele pode estar num quadro de ansiedade extrema, ele pode estar num quadro, quem sabe, até de depressão. Perfeito. Amanda, como o nosso programa é sem filtro, totalmente sem filtro. Sem filtro. Assim como você falou, a gente também fez bastante cagada, né? Antes de buscar mais informação, antes de fazer o curso da professora Amanda Costa. Como eu ainda não fiz, eu tô fazendo ainda. Vou fazer aquele merchan do curso dela, porque eu sou fã do curso dela. Antes de fazer o curso, tudo mais, eu fiz uso da trembolona. Sério? Então não é tão potente eu assim. Também, né? eu também. Não gostei. Realmente,
três coisas que eu odiei. Meu, o meu humor... Não é nada. Ficou pior ainda. Eu fiquei pior do que eu já sou. Descobrimos. Baixa de libido total e realmente dá um bode, mas dá um bode. A dona encrenca ali fez eu prometer que eu nunca mais na vida uso trembolona. Olha a cara dela ali, ó. Que eu nunca mais na minha vida eu vou usar trembolona. Mas é interessante, viu, Tutão? Brincadeiras à parte, é interessante a gente ouvir esses depoimentos, porque é muito simples, né, gente? O Zequinha da academia lá usou. E é diferente quando a gente, igual eu vejo, te conheço, né, cara? Não, eu usei e tive tais efeitos, né, velho? Você por sua causa, inclusive. Não, daí a gente deixa quieto, entendeu? Tá bom, deixa quieto. Mas vamos lá, pessoal. Professora. É brincadeira. Não é não. Diga. Professora, vamos lá. Vamos lá, professora. O que é essa nova sensação aí das academias chamada SARM? Olha, a questão do SARM, né? Quando a gente fala de esteroide anabolizante e uso estético de esteroides anabolizantes, né? Porque quando a gente fala do uso clínico, como todo medicamento, a gente tem a ação positiva e o efeito colateral. Qualquer antibiótico tem efeito colateral, qualquer medicamento tem efeito colateral e o médico ele vai julgar, pesar ali o custo-benefício. Ninguém deixa de usar um antibiótico porque ele tem efeito colateral. Não é assim que funciona. Todo fármaco é assim. Esteroide anabolizante também. Quando a gente fala no uso estético, qual a grande busca, né? Um anabolizante que me promova apenas efeitos anabólicos, que não tenha os efeitos androgênicos e nem os possíveis efeitos colaterais. Embora para os efeitos colaterais as pessoas não ligam. Elas ligam muito para os androgênicos, né? Virilização, queda de cabelo, engrossamento da voz, espinha, esse tipo de coisa. Quando a gente fala do SARM, né, que é o modulador seletivo de receptor androgênico, vem aí uma proposta, por isso que está virando essa febre, de você ter resultados anabólicos próximos, né, aos propostos pelos hormônios esteroides, mas sem ter os efeitos androgênicos, sem ter os efeitos colaterais. E isso por quê? Porque por algum mecanismo ainda não muito bem explicado pela ciência, é preciso que essa informação fique bem guardada aqui, ainda não há muita a explicação por que dessa seletividade do SARM, mas o que acontece? Ele tem preferência por receptores androgênicos de diferentes tecidos. Um exemplo, o receptor androgênico lá do músculo esquelético, poxa, ele gosta daquele receptor, então ele se liga. Esse aqui está na próstata? Não vou me ligar aqui não. Então ele tem essa seletividade. Como ele escolhe, né, ele é seletivo para esses receptores androgênicos, ele não causa efeitos colaterais, ou não causa tantos efeitos colaterais, não causa tantos efeitos androgênicos. Então eles vêm nessa proposta. Eles não são hormônios, eles são substâncias químicas, né, muito menores que os hormônios, por isso eles se ligam, né, eles se estimulam os receptores. Eles fazem uma ligação no receptor muito mais leve, por um tempo muito menor, então eles ligam, ativam, estimulam esse receptor e depois se desligam. Então, diferente dos hormônios esteroidais, essa ligação ela não é constante, então eles ficam menos tempo no organismo, eles não são, até onde se sabe, hepatotóxicos. Por quê? Porque eles são moléculas muito pequenas comparadas aos hormônios, então são facilmente metabolizadas. E aí, obviamente, foram também desenvolvidos para quê? Para indivíduos que precisavam do efeito da testosterona clinicamente, mas que não podiam ter efeitos colaterais, porque às vezes no tratamento clínico, qualquer efeito colateral, dependendo da condição de saúde do indivíduo, já vai ser indesejado. E aí o médico pode lançar mão dessas substâncias. Só que é lógico, caiu na graça, né, dos usuários que querem essa questão anabólica, melhora do corpo, e isso se tornou uma febre. Eu quero deixar claro que eu não tenho críticas, tá? Nem aos hormônios esteroidais, nem aos SARMs. A minha crítica, talvez a palavra crítica é pesada. A minha reflexão, a minha chamada reflexão é entender o que eu estou usando. Eu sempre falo, o indivíduo ele pode beber trembolona, ele pode
usar um caminhão de SARM, não tem problema. Desde que lá na frente ele não vire e fale assim, poxa, eu não sabia. Ele tem que saber todos os riscos envolvidos e fazer a tomada de decisão consciente. Então, os SARMs nada mais são do que produtos que selecionam, tá, os receptores. E aí eles tendem a se ligar mais nos receptores do músculo esquelético, melhoram muito também o tecido ósseo, eles apresentam mais vantagens do que desvantagens. Então, na verdade, Amanda, tinha uma pergunta que eu ia fazer, você já falou já, né? Ele tem mais vantagens. Eu falo muito. Sim, sim. Mas tem uma pergunta interessante aí. A pergunta é o seguinte, professora. Quais são os principais problemas, né, identificados pela ciência quanto ao uso do SARM mesmo, que você já meio que respondeu, né? Mas assim, digamos de cara, o que ele pode prejudicar o atleta ou o usuário, digamos assim? Então, quando a gente fala, tá, de SARM, olha só, a gente ainda tem uma literatura recente. É muito prematuro dizer qual o problema que pode dar. O problema grave para o uso em grande quantidade. Vamos lembrar, eu sempre digo assim, a gente não tem estudos com esteroides anabolizantes em grande quantidade. Eu não tenho argumento para dizer para ninguém que usar trembolona, estou dando um exemplo, tá, gente? Usar trembolona a vida inteira, em grande quantidade, ou qualquer outro anabolizante, vai fazer mal. Eu não tenho base para isso. Por que eu não tenho base? Porque a gente não consegue, na ciência, pegar, vamos pensar um estudo muito simplista, um grupo que vai usar anabolizante até começar a ter problemas e um outro grupo, controle, que não vai usar nada. Quando esse grupo começar a ter problema, a gente vai ver em que dose foi essa. A gente não consegue fazer isso, né? Eu não posso adoecer pessoas, ainda mais para finalidade estética. Então, a grosso modo, acontece a mesma coisa com os SARMs. Só que, quando a gente fala de esteroide anabolizante, eu tenho um lastro de observação do fenômeno. Que é isso, Amanda? Há anos, as pessoas fazem o uso de esteroide anabolizante em grandes quantidades. Então, a gente tem na literatura muitos estudos que são de relatos de caso, é uma literatura frágil, é uma metodologia muito furada, vamos dizer assim, mas é o que nós temos. A gente tem diversos médicos, nutricionistas, que no consultório fazem a observação do fenômeno, ou seja, acompanham pacientes, usuários de grandes quantidades, e você consegue ter relatos. No SARMs, né, quando a gente fala especificamente disso, isso ainda é novo. Então, qual o malefício para um atleta que usa para fim de performance estético? A gente ainda não tem sustentação para isso. Ou não suficiente para eu fazer uma afirmação. Por quê? Porque são produtos desenvolvidos para uso clínico. Como eu também não posso afirmar, o uso de SARMs, tá, gente? Olha, é bem melhor do que anabolizante, não traz nenhum problema. No uso clínico, em doses controladas, para tratamento de doença. Isso a literatura sinaliza. Se faz ou não faz mal para culturistas, para praticantes de artes marciais, em grandes quantidades e por longo período, a gente vai precisar olhar. Daqui ao futuro, a gente vai começar a perceber, tem mais malefício do que benefício, ou o contrário. Perfeito. Show de bola, professora. Ficou bem esclarecido, realmente. Inclusive, eu vou aproveitar para chamar a banda agora, e a banda está disposta, professora, a ser cobaia do uso de SARMs. Porque eles estavam lá no físico deles, que eles fazem uso absurdo de anabolizantes, né? Isso dá para você perceber, né? Pelo biotipo da nossa banda sem filtro. E eles estão dispostos, né? Galera, professora Amanda, eu vou pedir um pequeno intervalo aqui. Vamos pedir para fazer uma palhinha novamente. Antes, quer soltar a segunda frase? Vamos lá, segunda frase, pessoal. EBBC. Primeira frase, kimonos mamute e BBC. Fechou? Kimonos mamute e BBC. Anotem aí e não percam. Professora Amanda, nós damos uma palhinha aqui da banda Sem Filtro e a gente já volta com mais perguntas e mais dúvidas. Com vocês. Bora.
entender aquele homem. Eu queria ouvir muito, mas ele me disse pouco. Quando se sabe ouvir, não precisa de muitas palavras. Quanto tempo eu levei pra entender o que nada sei, o que nada sei. E só depois de muito tempo eu comecei a entender. E como será o meu futuro, como será o seu? Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois. O quê? Se meus filhos nem nascerão, se ainda sou um filho, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois. E só depois de muito tempo eu comecei a refletir sobre os meus dias de paz, os meus dias de luta. Se sou eu ainda jovem, passando por cima de tudo, se hoje canto essa canção, o que cantarei depois? Canta depois. O quê? Sensacional. Essa era a palavra? Era. Não matou. Na moral. Só vou falar uma coisa antes. O Hamoud, um grande canalha. Quem? Hamoud. Hamoud. Pra quem não sabe, o Hamoud é o moderador do grupo do WhatsApp do Sem Filtro. O Hamoud colocou ali no YouTube assim, o Tutão saiu porque foi se picar. Hamoud, eu como um cara... Ele é um sábio. Não, não. Eu como um aluno da professora Amanda Costa, como um cara letrado cientificamente, que faça acompanhamento médico, não faço uso dessa maneira, tudo bem? Toma essa. Não, você tá falando, né, meu? Só mais um aviso, pessoal. Estão mandando a frase no YouTube. Prestem atenção. A frase não está completa. Falta a terceira parte da frase. Sim. E a frase tem que ser mandada no WhatsApp do programa. Qual o WhatsApp? Peraí que eu vou ver que eu não decorei o número. É que ao vivo é sem fio. É o 11 951 26 0698. 951 26 0698. São Paulo. Não estava no ar, mas o chuchu caiu. Oi? Lembrando, isso, não é no grupo. Mensagem privada para o WhatsApp. Não é no grupo, tudo bem? Chuchu, está bem? Tá bom. Ufa! Amanda, você não conhece o Chuchu? Oi. É o guitarrista nosso da banda, tá? O Vini Chuchu caiu, mas tudo bem. Não, vamos lá. Continuando, a gente vai pegar uma cadeira agora de... Não, muita trembolona, cara. Vamos pegar uma cadeira de adamantium agora pra ele, cara. Entendeu? Marcelo gostou, olha lá. Mas vamos lá.
Vamos lá, professora. Diga. Tem uma pergunta aqui, que ela acaba sendo até um pouco, lá. digamos, pessoal também, né? A galera tá mandando, Fica à mas como fala do nosso amado esporte. Professora, você acredita óbvio, né, em, digamos, disseminar esse conhecimento da parte de hormonal, esteroides aí, para os profissionais da área da preparação física, treinadores, né? E nós sabemos que no mundo das artes marciais, digamos, do esporte, até do jiu-jitsu mesmo, eu trago pro meu mundo, digamos que o nosso campeonato ele não tem assim um controle, né, dessa parte hormonal, de quem usa ou não hormônio, né? A gente costuma até brincar que se fizer um doping surpresa num campeonato de jiu-jitsu, até o mesário roda, né? E o que você acha do ponto de vista científico? Chega a ser justo, injusto, o atleta que usa hormônio acha que deveria legalizar, deveria proibir de vez, como é proibido? Falei aqui agora dessa parte legal. Qual que é o seu ponto de vista, professora? Olha, o meu ponto de vista é muito claro. Ou proíbe ou fiscaliza. E eu não faço juízo de valores, tá? Eu acho assim, o grande problema do anabolizante não é o anabolizante. O grande problema do anabolizante é a ignorância que cerca o uso. Se todo mundo soubesse o que é, se todo mundo soubesse o que causa, quero usar, o uso, não quero usar, não uso. Ótimo. Todo mundo tem direito a pular da ponte, desde que saiba que vai pular e pode morrer, não tem problema nenhum. No esporte, o que é ruim, ao meu ver, é a desigualdade que fica. Esteroides anabolizantes, dependendo da dosagem, dependendo do produto, são substâncias potencializadoras de performance. Então, é lógico que o indivíduo que faz uso de anabolizante, principalmente, né, se ele faz um uso crônico, até mesmo com acompanhamento de outros profissionais para otimizar esses resultados, ele tem mais força, ele tem mais massa muscular, ele tem um rendimento diferenciado. No culturismo, por exemplo, que não é um esporte de performance, é um esporte de estética, isso é muito aberto, tá? Não estou dizendo aqui que há um incentivo para o uso de anabolizante. Não, mas a gente sabe que é aberto. Então, quem quer usar, usa, quem não quer, não usa, não importa. Mas eu não tenho ali diferença de performance, tá? No dia da apresentação, ninguém está correndo mais do que ninguém está saltando mais do que ninguém. As pessoas estão em pé, no palco, e se eu usei ou não usei, eu vou ter uma melhor apresentação de físico. Em outras modalidades, quando eu tenho alguma valência, né, que vai ter destaque, o anabolizante potencializa isso. Então, assim, quando fica obscuro ou facilitado, vamos dizer assim, e alguns usam, outros vão usar. Talvez eles não queiram a melhor estética, mas aí como é que eu vou estar em pé de igualdade com quem está muito fisiologicamente mais preparado que eu? Porque é mentira e hipocrisia, não há ciência em dizer que eu não tenho muita potência, né, quando eu utilizo esteroide anabolizante. Então, assim, na minha humilde opinião, ou fiscaliza bem para que ninguém use e não haja deslealdade no esporte, ou deixem aberto para quem quiser utilizar. Perfeito, perfeito, professora. Covid tá bravo. Só uma dúvida. No fisiculturismo, é liberado ou é proibido o uso de esteroides anabolizantes? No fisiculturismo, nem é liberado, nem é proibido. Porque quando eu não tenho um doping, eu não tenho uma fiscalização, então não é proibido, tá? Porque para eu proibir alguma coisa, eu preciso ter meios para verificar se aquela coisa acontece. É proibido usar laço rosa. Mas todo mundo que vende laço rosa entra, não faz diferença. Então, no culturismo, não é proibido, mas também não é liberado. Mas quem quiser utilizar, utiliza. Até porque, como o culturismo, prestem atenção, é um esporte estético. Eu, quando uso anabolizante para ganho de massa muscular, por exemplo, eu também tenho risco de ter uma grande retenção hídrica, errar alguma coisa e ficar embaçada, como a gente fala. Meu prejuízo, eu vou perder mesmo tendo usado anabolizante pra caramba, porque a minha estética não tá boa. Eu usei anabolizante e o meu treinamento é bom, a minha simetria não tá legal.
não adiantou nada. Então, é só mais um recurso para a construção estética. O indivíduo ele lança a mão do recurso que quiser para construir essa estética. Ou seja, é muito parecido com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu também não é proibido. Eu também não é permitido. Não domino. Isso mesmo. É muito parecido com o jiu-jitsu. Sim, sim. Agora, só pra gente fechar essa questão aí do uso em competição. Não vou falar agora para a professora Amanda Costa. Tudo bem? Eu vou falar para Amanda Costa. A sua opinião pessoal, libera ou não libera o uso? Opinião pessoal, só por curiosidade. Minha opinião pessoal A Amanda Costa tem a mesma opinião da professora Amanda Costa. Libera o uso. Libera o uso. Eu vou... como é sem filtro, tá, gente? Depois vocês cortam se o meu filtro ficou também muito sem. Mas eu, Amanda, nada contra, mas eu nunca usei nenhuma droga ilícita. Nunca usei cocaína, nunca usei maconha ou qualquer outra coisa. Mas é fácil de encontrar, né? Outro ponto, eu nunca bebi, eu não bebo álcool, nunca bebi. Mas você consegue encontrar. Por que eu nunca bebi? Porque desde muito nova eu tive informações sobre o que álcool proporciona e eu optei por não fazê-lo. Tem outras pessoas que pensam, álcool proporciona isso, eu vou usar então. Ótimo, tomada de decisão consciente. Com anabolizante, seria a mesma coisa. Se a gente tivesse a liberação e a informação, porque as pessoas continuam tendo acesso, só que para ser mais grave, elas têm o acesso e elas não têm a informação. E eu quero deixar muito claro para a tua audiência que eu não estou fazendo nenhuma apologia contrária ao uso de anabolizante. Muito pelo contrário, anabolizante, derivado de testosterona é vida, testosterona melhora a qualidade de vida, desde que utilizada com consciência. Testosterona, anabolizante, dá uma estética maravilhosa, é só a gente olhar para grandes culturistas. Anabolizante dá um desempenho físico maravilhoso, é só a gente olhar, de repente, para atletas de outras modalidades. Mas esse uso estético também traz consequências dependendo da genética. É um tiro no escuro. Eu nunca tive nenhum problema colateral. Androgênico é uma coisa, colateral eu nunca tive, mas eu tenho amigas atletas que tiveram problemas gravíssimos, que tiveram AVC, que tiveram problemas renais muito complicados. Isso está muito ligado à individualidade biológica de cada um. Então, é preciso ter a informação quanto ao risco para que a pessoa tenha tomada de decisão consciente. Eu falo pra caramba, a gente tem que me interromper. Não, pode falar, por favor. Eu vou fazer 2 pontos. Primeiro, acho que a gente podia depois conversar em particular e contratar definitivamente a professora Amanda Costa pro Sem Filtro. Não porque ela é sem filtro também. E é show de bola, eu virei fã dela. Agregar. Na hora que ela falou assim, testosterona faz bem. É só você olhar se ela fosse falar pro Fox ou pro Tutão. Mas não foi, não falou. Não, a gente não combinou antes, né? Não, beleza. Não combinou. No próximo, a gente, Então tá bom, quando ela voltar, a gente combina isso aí. Manda ver aí. Vamos lá, professora. Mulheres podem fazer uso de anabolizante se estiver acima do peso? Vamos lá. Olha só, ninguém, tá, a não ser, torno a dizer, anabolizante tem um uso clínico. Suponha, o indivíduo está com sobrepeso, foi num médico, precisa da utilização de hormônio, daquele medicamento. Ter sobrepeso ou não, quando a visão não é estética, depende do benefício que aquilo vai trazer. Então, não dá para botar uma frase e amarrar. Vamos trazer para o uso estético. Eu não estou tratando uma doença. Ninguém, tá? O ideal seria que ninguém com sobrepeso utilizasse derivados de testosterona. Por quê? Porque eu uso um anabolizante, um derivado da testosterona, né? Eu tenho muito tecido adiposo, eu tenho alta expressividade de uma enzima chamada aromatase, que é muito presente no tecido adiposo. E essa enzima aromatase pega parte dessa testosterona e converte a estrogênio. Então, nem homem, nem mulher com muita aromatase deveria usar anabolizante. Primeiro que anabolizante não é para secar. Tem uma ação indireta na lipólise, mas é uma ação indireta. Se a pessoa está com sobrepeso e está preocupada com a estética, ela não tem hábitos saudáveis, senão ela não estaria com sobrepeso. A preocupação dela está rasa. Então, ela precisa primeiro se preocupar em treinar e fazer uma alimentação, mostrar que ela está preocupada com a estética. Quando ela tiver a redução do percentual de gordura,
aí sim, o esteroide anabolizante, caso ela se interesse, passa a ser algo a ser considerado. Agora, vamos pensar. Uma pessoa que quer usar anabolizante para melhora estética, que está com sobrepeso, não está preocupado, né, gente? Com nada. Bom, concordo perfeitamente. Já matou outra pergunta que tinha aqui já. Qual que seria o melhor esteroide anabolizante para a perda de gordura? Já matou isso daí. É como você falou aí, professora. Quem está com sobrepeso não está em condições de querer usar hormônio. Educação alimentar, né? Exatamente. Claro! Vamos dar a pergunta aqui, então? Vamos lá, manda aí ver. Me chamou a atenção porque a dona Helena Rabelo mandou aqui perguntando o seguinte. Aí sim, hein, meu. Puta. Quem que é essa aí? Minha mãe. Minha mãe tá querendo usar anabolizante. Tá brincadeira? Deixa ela, mano. Quando parar de tomar, engorda? Muito bom. Olha só, não existe essa relação de quando parar de tomar engorda. A gente precisa analisar o cenário, tá? Normalmente, o indivíduo, quando ele está preocupado com a estética e começa a utilizar esteroide anabolizante, o que ele está fazendo? Ele está em dieta, espera-se, né? Senão não faz sentido, e com a prática esportiva, está treinando, mas ele está dependente do esteroide anabolizante. Ele está fazendo alimentação saudável e treinamento porque ele está usando anabolizante. Quando ele tira o anabolizante, normalmente eu relaxo com o restante. E aí vem o sobrepeso, porque eu pioro a minha alimentação e subo a ingestão calórica, ou eu simplesmente posso até manter a ingestão calórica, mas eu diminuo a atividade física. Porque a maioria das pessoas que relatam esse aumento de peso quando tira o anabolizante não é decorrente da fisiologia, é decorrente da mudança, do relaxamento das práticas saudáveis. Mas tem uma outra questão também. Se o indivíduo, por exemplo, ele está com um percentual de gordura não tão legal, e ele começa a usar anabolizante, ou de repente ele usa muito anabolizante, tem uma conversão para estrogênio por algum outro motivo. Eu vou ser muito simplista, mas só para a gente amarrar bem. A gente pensa assim, eu não estou com um percentual de gordura alto, não estou com sobrepeso, então eu não vou ter essa conversão para estrogênio, porque a aromatase não vai fazer efeito. Não, todo mundo tem enzima aromatase. E alguns indivíduos podem ter uma maior expressão, por exemplo, dessa enzima do que outros. Isso está relacionado com a genética. Então, muitas vezes o indivíduo ele usa anabolizante, ele tem essa conversão, ele retira o uso e ele começa a sofrer os efeitos de um aumento de estrogênio que pode ser por qualquer disfunção fisiológica que ele não estava acompanhando. E aí sim também é um outro motivo para ganho de peso. Inclusive mandaram... Acabaram de mandar essa pergunta, professora. Exatamente isso aí. Pode. Nem todos que estão com sobrepeso é por causa de uma má alimentação, né? Não. Pra mim é preguiçoso. Mas aí, posso colocar? Isso, né? Mas mesmo assim, posso falar? Tá bom? Posso falar? Quero falar? Então, gente, olha só. Não importa se é por má alimentação, tá? O que importa é se eu estou preocupado com a estética. Foi isso que eu falei. Eu estou preocupado com a estética. Quero usar anabolizante, estou preocupada com a estética. Mas eu estou com sobrepeso, eu ainda não me cerquei de cuidados que justifiquem o uso de anabolizante. Por quê? Se não é pela má alimentação, pode ser pela falta de exercício físico ou pelo pouco exercício físico. Mas eu tenho metabolismo lento. Tem que treinar mais. Tem que, ao invés de investir em anabolizante, investe no profissional de educação física para mexer um pouquinho com a sua taxa metabólica. Mas não é isso. Eu treino e eu me alimento bem. Então, pega o dinheiro do anabolizante e investe no médico, porque provavelmente você está com um problema hormonal ou alguma outra disfunção fisiológica. Porém, se você ainda não ajustou o peso, você não tem necessidade de se preocupar com anabolizante. Alguma coisa ainda está fugindo à preocupação. Eu também não tenho filtro. Show de bola. Perfeito. Perfeito, Ótimo. perfeito. Duas coisas, né? Uma, professora Amanda, estão elogiando bastante aqui a sua forma de falar, a sua forma de expressar. Estou mandando muita mensagem aqui, o pessoal falando que está adorando você. Pessoal, quem estiver gostando muito e quiser uma segunda temporada... Isso, mano. Parte 2. Parte 2, eu venho. Manda mensagem, tá? Insiste aí.
e depois a gente conversa com a professora Amanda Costa e vê com ela. Prazer. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou mandar a terceira parte da frase. E agora, mandando a terceira parte da frase, é a hora para vocês mandarem incessantemente A frase toda pra a frase concorrer. completa para o WhatsApp do programa para concorrer aos sorteios, tudo bem? Então vamos lá. Terceira parte da frase. No sem filtro. Tudo bem? Não vou repetir a primeira, não vou repetir a segunda. Quem está acompanhando sabe o que é. A terceira parte da frase. No sem filtro. Mandem agora no WhatsApp do programa que está aqui. Certo? 11 95126 0698. Mandem agora o nome com a frase que nós mandamos para vocês. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Para mais uma. Professora, uma amiga minha mandou aqui uma pergunta. Para mulheres, o que é mais indicado? Deu o exemplo da oxodrolona. Bom, eu imagino, ela está perguntando o que é mais indicado entre os anabolizantes, né? Para mulheres, não vamos nos prender em nomes agora. Eu gosto muito que entendam um contexto. Se eu sou mulher, o que vai me prejudicar? Os efeitos androgênicos, os colaterais prejudicam homens e mulheres, mas os androgênicos prejudicam muito mais as mulheres. Por exemplo, se o meu cabelo cai, é um impacto muito mais negativo do que se o cabelo de um homem cai. Se a minha voz engrossa, é muito mais negativo do que se um homem tem a voz, né, ficando mais grossa. Então, eu tenho que buscar esteroides anabólicos com menor potencial androgênico. Normalmente, o potencial anabólico está relacionado ao potencial androgênico. Então, substâncias menos anabólicas, que fornecem, né, favorecem menor expressividade de massa muscular, tendem a ser menos androgênicas. Por que a oxandrolona é uma excelente opção para estética, tá, gente? Tem seus malefícios. Para a mulher, porque ela tem poucos efeitos androgênicos, justamente porque ela é pouco anabólica. Ninguém vai virar uma bodybuilder usando oxandrolona. Nenhum homem vai se tornar um culturista usando oxandrolona. Esse potencial anabólico é baixo. Mas aquilo que eu falei, potencial androgênico, né, efeito androgênico e efeito colateral. A oxandrolona é muito hepatotóxica por conta da via de produção. Ela é um alquilado, então ela é produzida por uma reação química chamada de alquilação, e isso faz com que ela tenha uma resistência ao metabolismo hepático. Ela, estanozolol. Então, embora sejam substâncias pouco anabólicas e pouco androgênicas, quando comparadas com outras, são muito tóxicas ao fígado. Então, uma mulher, por exemplo, pode achar que está fazendo um negócio da China. Eu estou usando oxandrolona, não dá efeito androgênico, ou não dá de maneira aparente, né? Porque todos dão sempre um percentual de efeito androgênico. Eu posso usar porque não está acontecendo nada. E, de repente, está tendo ali um problema hepático, né? Ainda mais se ela já tiver uma predisposição. E isso a gente tem que avaliar muito bem. Mas para mulheres, dê preferência a substâncias menos anabólicas, porque elas também serão menos androgênicas. Show! Perfeito. Inclusive, aproveitando aqui a pergunta feminina, né? A Camila Garcia, que ela é faixa roxa de jiu-jitsu, acompanha a gente pelo programa, ela mandou a seguinte pergunta. No jiu-jitsu, há condições iguais de competição sem doping, principalmente no feminino? Qual a sua opinião técnica? Olha, eu não vou nem falar no jiu-jitsu, eu vou falar em qualquer modalidade esportiva, tá? Uma pessoa que usa anabolizante, ela está na frente, fisiologicamente na frente de quem não usa anabolizante. Então, assim, não existe condições para igualdade se não tiver o doping, a não ser que as pessoas sejam muito comprometidas e leais e não utilizem os recursos para potencializar isso. Mais uma vez, assim, que alguém utiliza, as condições não serão iguais nem no feminino, nem no masculino, nem no ciclismo, nem no jiu-jitsu, nem em lugar nenhum, porque eu tenho um potencializador de performance. Perfeito, perfeito, professora. Professora, a gente tem agora um verdade ou mito. O fim da produção de testosterona pelo organismo após o uso do anabolizante. Tem realmente isso? Há uma diminuição da testosterona no organismo? O organismo para de produzir quando entra o sintético? Como que funciona isso?
Tá, vamos lá. Gente, olha só. Primeiro, vocês não me achem chata, não critiquem o programa, porque eu vou falar vários dependes, tá? E o pessoal fala assim, nossa, a mulher veio pra cá falar depende, essa mulher não sabe nada. Não é isso, tá? Eu estudo, eu prometo pra vocês. A questão é que depende, e eu vou dar um exemplo. Existe, sim, uma supressão de eixo, ou seja, de produção natural, quando eu começo a usar a testosterona externa, né, exógena. Existe, porque meu organismo é muito inteligente, se aquilo está entrando, ele não vai ficar produzindo aquilo. Se essa baixa na produção for longa, depois eu tenho uma dificuldade para restabelecer esses níveis. Agora vamos pensar assim, Amanda, então por que depende? Porque vamos supor uma mulher que já tem a testosterona baixa e ela começa a fazer o uso de testosterona exógena numa quantidade baixa. Quando ela retira, ela teve essa supressão de produção? Não teve. Primeiro que ela tem muito pouca testosterona. Então, mesmo que baixe um pouquinho esses níveis, eles são facilmente restabelecidos pelo organismo, porque essa diferença é pouca, tá? E normalmente as mulheres utilizam baixos níveis de testosterona. Agora, não dá para ampliar essa resposta para um homem. Um homem que faz utilização de testosterona numa quantidade um pouco maior, em idade produtiva desse hormônio, ele vai ter essa supressão. Amanda, ele vai precisar de TPC? Depende, sempre depende. Por quê? Porque ele pode utilizar por um tempo não tão longo, não suficiente, para que essa redução seja crônica. Ele pode, claro que quando ele tirar, ele vai estar com os níveis mais baixos, isso não se restabelece de um dia para o outro. Mas se ele passar por um tempo, pode se restabelecer naturalmente. Ou não. O que vai dizer isso? Tipo de hormônio, tempo de uso e resposta fisiológica. 2 indivíduos podem usar as mesmas quantidades pelo mesmo tempo. Um ter o restabelecimento natural e o outro precisar de recurso medicamentoso para restabelecer isso. Então não é um mito, mas também não é de todo verdade. Perfeito, professora. Só salientando, essa pergunta foi do Silva Sá. Beijo. Professora Amanda Costa, o professor Daniel Querido, nosso amigo faixa preta de Guaratinguetá, muito amigo nosso, por sinal. Ele mandou que foi pergunta do amigo dele? Do amigo dele, boa, bem claro. Ele mandou o seguinte, qual esteroide anabolizante tem a melhor combinação com a trembolona? Foi do amigo dele, certeza. Do amigo, lógico. Gente, olha, essa pergunta é legal, tá? Porque aí olha só como fica a posição do pesquisador, como que a gente tem um lado científico, um lado empírico. Se você me perguntar assim, que esteroide anabolizante tem uma melhor ação com a trembolona, né? Se ele não está tratando doença, ele usa trembolona numa dose para melhor estética ou de performance. Eu vou te dizer assim, eu não tenho nem respaldo para te dizer isso. Preste atenção. Por quê? Porque você está usando trembolona, certo? Você vai ter uma inibição de eixo. O que as pessoas fazem? Elas usam testosterona junto. Você pode usar qualquer produto, né? Qualquer esteroide anabolizante à base de testosterona, para não ter os efeitos decorrentes dessa inibição de eixo. Ok, é uma matemática que faz sentido. Só que aí eu te pergunto, está usando trembolona para ganhar massa muscular? Por que não estava usando, então, um outro produto? Você está entendendo? Então, assim, quando começa a entrar nessa pergunta, qual o melhor anabolizante para usar junto com a trembolona, é para que não se tenha os efeitos negativos da trembolona. Então, por que está usando trembolona? Tem que bater na cara do Daniel. Não tem. É do amigo do Daniel. Eu vou falar de novo. Não é querer encher a bola, mas eu gosto, porque ela é muito objetiva. Ela fala o que tem que falar. Direta, né, Ela meu? não fica com meias palavras. Fica... É sem filtro. Sem filtro, sem filtro. Vamos lá. Professora, mais uma pergunta aqui, ó. Quem teve qualquer tipo de câncer, pode fazer o uso? Muito legal. No caso desses produtos? Muito bom. Gente, olha só, a gente precisa entender uma coisa. Esteroide anabolizante, ele é um multiplicador de tecido, por isso que a gente cresce, né? A gente ganha massa muscular, por exemplo, porque ele multiplica, né? Ele multiplica tecido. Vamos falar de maneira simplista.
Então, ele é um multiplicador de tecidos bons, mas também pode ajudar nessa multiplicação de tecidos ruins, tá? Então, eu sempre falo para todo mundo que me procura com muito cuidado com a saúde. Se você já teve câncer, se você tem, né? Porque às vezes você tem parentes muito próximos que tiveram câncer, então você tem uma predisposição genética, você pode usar anabolizante sim, você pode até pular da ponte. Só que você tem que saber que você está usando um produto que pode acelerar o desenvolvimento de qualquer tumor que você comece ali a desenvolver. E uma vez sabendo que você tem uma predisposição para isso, vale você avaliar. Amanda, é 100% eu vou ter câncer? Não, o anabolizante a gente não tem essa relação direta com o desenvolvimento de câncer. A gente tem com a piora, né? Com a vamos dizer assim, a aceleração do desenvolvimento. Então, é preciso que o indivíduo reflita. Quer correr o risco? É aquilo que eu sempre falo. Poder pode, desde que a tomada de decisão seja consciente. Perfeito, excelente. Gente, é o seguinte, a partir deste momento, acaba de mandar a frase, de mandar inscrição. Quem mandou, mandou. Mandou. Só vou fazer uma pergunta, antes de falar com a professora Amanda Costa. A gente bateu 150? Cadê a nossa assessora de YouTube? Não! Continua sem kimono. Continua sem kimono. Continua sem kimono, Boa. então. Professora Amanda Costa, já de antemão, Diga. agradeço novamente a você. Imagina. Eu adorei fazer seu curso. Recomendo a todos que façam. Por favor, fale sobre o seu curso, fale sobre o seu Instagram. Ah, gentileza. Fale aonde que o pessoal acha você. Não? Se divulgue, professora. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Imagina. Realmente foi sensacional, foi muito esclarecedor, tá? Foi show de bola e tenha certeza que eu vou fazer esse curso. Ah! Gente, olha, muito obrigada pelo carinho, pelo convite, de verdade, pelo espaço. Eu sempre falo assim, eu também trabalho com mídia, né? E ceder a audiência, né? Porque quando a gente tem uma audiência, a gente tem a confiança dessas pessoas, a gente tem um nome de mercado, então ceder a audiência é a maior prova de confiança atualmente, né? Em tempos de mídia social. Então, eu recebi o convite com muita responsabilidade, com muito carinho e agradeço muito. Eu estou na internet, né? Estou no Instagram como Manda Costa Fitness. Eu tenho um Instagram que é mais ali onde eu divulgo coisas do culturismo, a minha rotina. E tem um outro Instagram que é mandacosta.prof, que é um pouco mais acadêmico, onde eu abordo questões de treinamento, uma fala mais voltada para hormônio. Então são esses dois Instas, Manda Costa Fitness e mandacosta.prof. Sobre o meu curso de esteroides anabolizantes, é um curso onde eu busquei trazer letramento científico com uma fala didática, uma fala clara. O objetivo do curso, é lógico, tem fins comerciais, é claro. Mas, gente, quem me conhece sabe a responsabilidade que eu tenho com esse tema. Por quê? Porque eu, como culturista, tá, eu vivi muito mergulhada, imersa nesse processo de mudança corporal. É maravilhoso. Hoje eu não represento 1/3 da expressividade corporal que eu tinha um tempo atrás. Então eu sei o quanto essa mudança corporal envolve as pessoas, o quanto a gente fica imerso nessa nova realidade. Eu sei o quanto esteroide anabolizante potencializa isso. Eu vi pessoas que me ensinaram muitas coisas adoecerem e morrerem. E torno a dizer, esteroide anabolizante não é nenhum vilão, longe disso. Eu sou favorável ao uso, eu queria muito que fosse liberado, fiz uso por muito tempo, não tenho nenhum problema de saúde que eu tenha tido para descrever, mas eu tive todo o tempo acompanhamento médico. Então, o que mais me deixa preocupada é a falta de informação e o quanto o usuário, seja atleta ou não, ele se sente penalizado por ter o interesse pelo uso, por usar, isso ainda é muito marginalizado, então ele se esconde, ele só fala com os pares dele. E quando a gente fecha a porta do diálogo, eu abro porta para a doença, enfim, para o uso inadequado. Então o curso traz isso, traz um letramento científico para que quem se interessa pelo tema ou quem trabalha com pessoas que se interessam pelo tema possa ter, assim, olha,
é disso aqui que se trata, e agora você faz a sua escolha. Ela pode dar muito certo, mas ela também pode dar muito errado, dependendo da escolha. É isso. Perfeito, Amanda. Eu até faço um apelo aqui, porque como eu fiz o curso, eu conheci a didática, conheci o material fornecido, eu falo o seguinte, é como você falou, Amanda, nós como professores de jiu-jitsu, uma coisa que me preocupa muito, bastante, é eu vender uma imagem, vender uma fumaça que eu não sou. Sim, Então, sim. quando o aluno me pergunta, professor, você faz uso? Faço. Eu faço uso na legalidade. Eu faço acompanhamento médico, eu faço todos os meus exames, eu faço uso na legalidade. Eu faço reposição hormonal Perfeito. dentro da legalidade. Porque é o seguinte, se eu levo para o meu aluno e falo, não, isso é feio, isso é errado. Foi o que eu achei fantástico, Amanda, na sua abordagem, porque é o seguinte, o aluno ele vai procurar. Não é, Fox? Olha lá, curiosidade é tudo. Vai Vai. procurar. Vai procurar o Zequinha da academia e vai pra cima. Então, galera, se vocês acham que tem que ter mais programa com a professora Amanda Costa, manda o WhatsApp, força a barra, fala, nós queremos a parte 2 da professora Isso. Amanda Costa. A gente abre de Aí novo. vai passar as combinações mesmo, né? Os negócios. Ela vai prescrever. Brincadeira, professor. A gente vai sortear algo, né? Vamos lá, vamos. Fala o que proporam. Não, proporam, cara. Proporam. Sortear um ciclo, cara. Brincadeira. Os caras querem ver a gente preso. Os caras é sem filtro, cara. Brincadeira. Mas vamos lá. Muito obrigado, professora Amanda Costa. Imagina, um Foi prazer. sensacional. Foi muito Eu bom que mesmo. agradeço. Show de bola, professora. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer e tenho a certeza que foi esclarecedor. Essa é a palavra. Tá? Espero ter contribuído. Muito obrigada. E não foi pouco. Não foi pouco, foi muito. Galera, sorteio do BBC Container. BBC Container. Quem que é o vencedor? Ou vencedora? Vencedora, Carla Godoy. Carla Godoy, você ganhou voucher? O voucher. Presta atenção, pessoal. O Thiago me mandou mensagem falando o seguinte: esse voucher ele é para o BBC Container. O BBC Container ele está fechado, vai reabrir agora em função da pandemia. Tudo bem? Ele vai reabrir. Assim que reabrir, o Rodrigo Granja ganhou o último. Isso. Agora a Carla Godoy, que ganhou esse daqui, já ganharam, cada um ganhou R$50 de voucher. Voucher. Do BBC Container. Perfeito. E quem ganhou a mochila? Não merece. Não merece. Não, ele não. É uma palhaçada. Ele isso. não, cara. Não é possível. É o Mandou a canalha. pergunta, cumpriu o acordo. Vencedor da mochila, Silva Sá. Silva Sá, presta atenção. Você vai buscar com a gente essa mochila. Eu Não vai sair barato. sugiro, ele não está sozinho agora. No mínimo, dar uma chacoalhada nele. Que estão assistindo. Aos nossos Tão amigos assistindo. do posto de bombeiros da Casa Verde. Entendeu? No mínimo, uma chacoalhada. Mas Se a gente chegar lá e ele estiver ainda em pé, tá errado. tá errado, tá errado. Rebenta. Perfeito. Cara lá, Silva, obrigado. Quero Um banho de hidrante, no mínimo, né, cara? No mínimo. pra encerrar? Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Obrigado aí pela audiência. Muito obrigado, professora. Tenho a certeza que, mais uma vez, né, eu não me canso dessa palavra, foi esclarecedor, tá? E a todos que nos assistiram, pessoal, vocês são 10. O programa está sendo feito para vocês. Obrigado, toda a equipe. Obrigado, Marcelo. Banda Sem Filtro. Nota 10. Vamos lá, Tutão. Galera, quem tá no grupo do WhatsApp, o professor Hamoud mandou um desafio muito bacana de mandar um vídeo falando por que você é sem filtro. Manda, nós vamos inaugurar no próximo programa o quadro Por que eu sou sem filtro. Isso, meu vídeo tá lá. O meu ainda não tá. Nós vamos colocar de todo mundo que mandar o vídeo no WhatsApp lá, porque eu sou sem filtro. Inclusive, a professora vai ter que mandar Eu um ia vídeo. falar, eu porque quero. ela é sem filtro. Manda um vídeo pra gente
porque eu sou sem filtro, tá bom? Professora, suas palavras para encerrar, para depois mandar para a banda. Gente, olha, agradeço muito novamente, né? E parabenizo vocês. Esse espaço para letramento científico é muito importante. A comunidade que vocês alcançam, falar sobre isso, né? Eu tenho proibições, às vezes, de abordar esse tema em ambientes acadêmicos como escola, algumas universidades ainda têm uma resistência, e vejo vocês aqui abrindo, né? Aproveitando esse espaço para fazer divulgação científica de qualidade. Então, assim, parabenizo, deixo aqui realmente, sabe? Meus parabéns para vocês, continuem com o trabalho, contem comigo. É isso, beijo! Show de bola. E agora? Para encerrar nossa gloriosa banda sem filtro. Sensacional. Vocês querem falar algum comentário? Parabenizar a professora, excelente entrevista. Obrigada. E a gente tem que matar o Silva Sá. Muito bom. Ivão, Com vocês. com vocês. Speaking of me when you were not me. The